Irmãos, que nessa noite nós conheçamos um pouco mais a vida em ressurreição. Ó Senhor Jesus, em toda morte sua atuação. O que atua contra a morte é a vida em ressurreição. Amém? Possa na experiência perceber, meu Cristo vivo, essa vida é. Louvado seja o Senhor. Nós estamos nessa série de mensagens maravilhosas sobre laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra, para a edificação da igreja. Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra para a edificação da igreja, porque nós somos introduzidos nessa boa terra e desfrutamos de tudo que ela pode nos dar, certo? E o resultado de nós desfrutarmos e aplicarmos as riquezas dessa boa terra, o resultado disso é a edificação. No caso lá, foi a edificação do templo. No nosso caso, é a edificação do corpo de Cristo, que se consuma na Nova Jerusalém. Isso realmente é maravilhoso. Eu vou ler alguns versículos. Deuteronômio, capítulo 8, versículos 7 em diante. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Amém? Amém? Nós estamos aqui, irmãos. Nós entramos nessa boa terra porque o Senhor, nosso Deus, que nos faz entrar. Não depende de esforço nosso. Se dependesse dos meus esforços e das minhas habilidades, eu nunca seria introduzido nessa boa terra. Porque a Bíblia, Paulo fala em Romanos, que é até a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então nós não podemos nem nos arrepender. Então, o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Cada irmão que está aqui essa noite, para ouvir a palavra e para dar o seu testemunho e para desfrutar dessa boa terra, está aqui porque o Senhor teu Deus te fez entrar. Isso é realmente maravilhoso. O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Nunca é demais repetir. Terras de ribeiros de águas, o Espírito nos alcançando, de fontes, a expressão do Senhor Jesus, e mananciais profundos é o Deus Pai que é invisível. Então, nós temos nessa terra, nós bebemos do Espírito todo inclusivo, que é o Deus triuno. Ele nos alcança por meio dos ribeiros, por meio das fontes. Amém? Amém. Quando nós invocamos o Senhor Jesus, quando nós bebemos dessa água, essa água, irmãos, não é apenas o ribeiro nos alcançando, mas a água, ela saiu de uma fonte, e essa fonte está ligada ao manancial profundo. Então, nós desfrutamos do Deus triuno quando invocamos o seu nome. Amém? Amém? Vamos entrar um pouco nessa terra? Vamos invocar o Senhor? Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém. A maneira mais fácil de desfrutarmos dessa água é invocando o nome do Senhor. Terra de trigo e cevada é o título da nossa mensagem dessa noite. De vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Sabe, irmãos, na primeira mensagem, nós vimos que temos que lutar, batalhar por essa terra.
O inimigo, ele não quer que nós desfrutemos do Cristo todo inclusivo. Por isso que a religião quer deixar o homem distante de Deus. O inimigo não quer de forma alguma que você desfrute do Cristo todo inclusivo. Então, houve uma batalha. Os filhos de Israel tiveram que lutar. Na primeira mensagem nós vimos que as hostes celestiais, né, aqueles que estão nos ares, que são os príncipes a serviço de Satanás, eles querem impedir-nos de desfrutar da boa terra. Além disso, tinha as tribos pagãs. E naquelas tribos pagãs, as 3 principais tribos que eles tiveram que enfrentar foi Seom, rei dos amorreus, certo? Og, rei de Bazã, e o rei de Arade. Eu pesquisei, eu sei que Og era um gigante, mas o rei de Arade e de Seom, rei dos amorreus, eu não consegui descobrir. Se alguém descobrir, me fale. Então, esses 3 reis eram os guardiões para impedir o povo de entrar na boa terra. Irmãos, essa noite nós temos que agradecer ao Senhor se nós estamos aqui nessa noite com o espírito liberado. Amém. Para que nada nos atrapalhe de desfrutarmos da palavra do Senhor. Amém. Do Espírito, que é o Cristo todo inclusivo. Amém? Eu vou ler uns versículos em Daniel, capítulo 10. Não se preocupe se a introdução for um pouco longa, porque eu não vou passar de 8h30, não. Daniel, capítulo 10. O versículo 1 fala assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Bom, eu vou pular. Ele caiu sem sentido, com o rosto em terra. Aí no versículo 10 fala assim: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ele ficou 3 semanas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, irmãos, esse príncipe do reino da Pérsia não é o príncipe da Pérsia ali, onde que é o Irã hoje, não é isso. Esse príncipe são das potestades do ar, né, que governam esse mundo. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Esse trecho é maravilhoso, né? Nós vemos aqui que Daniel tem uma visão. Isso, irmãos, é para mostrar que nos ares existem essas potestades, esses malignos que querem nos impedir de ter a visão, nos querem impedir de ter o desfrute de Cristo, nos querem impedir de entrar na boa terra, que é o Espírito todo inclusivo, que é o Cristo todo inclusivo, que é o nosso Espírito. Então,
A semana passada eu passei nos avisos, nos comunicados da igreja, para todos os irmãos. Eu não trouxe aqui, porque são uns par de coisas que eu quero ler aqui. Mas eu passei para os irmãos aquele livrinho, o Cristo Todo Inclusivo, né? Passei para os irmãos o Cristo Todo Inclusivo. Não sei se os irmãos sabem, aquele livro são de mensagens compartilhadas pelo irmão Lee em sua primeira conferência nos Estados Unidos, em 1962. Então agora faz 62 anos, né? E para aquela conferência, parece até uma coincidência, para aquela conferência, ele, mais 2 cooperadores seus, oraram por 21 dias, por 3 semanas, né? Oraram por 3 semanas para aquela conferência. E o irmão Lee testemunhou que ele, né, você sabe que, não sei se muitos irmãos sabem do que se passava, mas o irmão Lee, muitas vezes, quando ele levantava, ele não sabia ainda o que ele ia falar, né? Que o depósito ali era tão cheio, né, que abria a boca e palavras de graça saíam, né? Então, ele falou assim, que quando ele abria a boca para compartilhar, simplesmente o Espírito o supria. E daquelas 21 dias de oração com mais 2 irmãos, e dessas mensagens, surgiu esse livro, O Cristo Todo Inclusivo. É uma pena, irmão, se você ainda não leu. Se você não leu, ele é grátis, está no seu celular, né? É isso aí. Louvado seja o Senhor. O Senhor, irmãos, ele é maravilhoso, né? Então, qual que é a intenção de nós entrarmos na boa terra? A Bíblia fala também em Josué capítulo 5, versículo 12, que uma vez que eles entraram na boa terra e colheram os frutos, o maná cessou. O maná era muito bom, mas você não fez nada para ganhá-lo. Ele simplesmente caía do céu. Mas agora, há algo que você tem que elaborar. Você tem que elaborar para não só comer, mas também para oferecer ao Senhor. Certo? Em cada festa que havia, não aparecerás diante do Senhor de mãos vazias. Ó Senhor Jesus, que todos nós, irmãos, essa noite tenhamos as mãos cheias de Cristo para oferecer uns aos outros. Eu falo assim, mas na hora de compartilhar, ninguém vem. Sempre os mesmos. Então, irmão, baseado na mensagem de hoje, não pense que você não tem algo. 5 pães de cevada e 2 peixinhos alimentaram mais de 5.000 pessoas e sobejaram 12 cestos. Então, aquele rapazinho que estava lá com 5 pães e 2 peixes é cada um de nós. Cada um de nós tem uma porção do Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto, ele é tão maravilhoso que um pouco que você consegue desfrutar e ofertar é o suficiente para alimentar os irmãos. Que tal, irmãos, se hoje nós alimentarmos-nos uns aos outros? Amém? Muito bom. O algarismo romano número 1 fala o seguinte: o trigo, em Deuteronômio 8:8, tipifica o Cristo encarnado, crucificado e sepultado. Os irmãos sabem que o ministério pleno do Senhor Jesus tem 3 estágios. O seu estágio da encarnação, que inclui sua encarnação, viver humano e morte. O estágio da inclusão, no estágio da encarnação, ele realizou a redenção por nós. No estágio da inclusão, ele se tornou o Espírito
e soprou o Espírito para dentro de nós e formou a igreja. Recebei o Espírito Santo. Certo? Então agora esse Espírito está incluído, está em todos nós. Isso é uma bênção. Mas, no estágio da intensificação, o que ele faz? É o mesmo Espírito intensificado que agora faz o quê? Ele desenvolve a salvação orgânica para produzir vencedores. Amém? Então nós precisamos do ministério de Cristo nesses 3 estágios. Tanto na encarnação. Aí você pensa, bom, na encarnação ele viveu na Terra. Ele viveu na Terra por 33 anos e meio. O seu ministério durou 3 anos e meio. O que daquele tempo lá eu preciso para mim? Irmãos, tudo. Tudo, né? No seu estágio da encarnação, nós precisamos atentar para o seu viver humano. Certo? Como um Cristo encarnado, crucificado e sepultado. Em seu ministério pleno no estágio da encarnação, Cristo introduziu o Deus infinito no homem finito. Ele era o Deus infinito. Ele podia fazer tudo. Mas agora ele se sujeitou a ser e entrar no homem que é finito. O homem que tem tantas restrições. O Jesus que é limitado. Então, nós precisamos atentar para isso. Esse Jesus que era limitado, né? Aqui fala assim, em João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem é que morreu e produziu muito fruto? Foi Cristo, como um único grão de trigo. Todos nós fomos produzidos naquela morte. Amém? Louvado seja o Senhor. Ele introduziu o Deus infinito no homem finito. E também, o que ele fez? Ele semeou-se como o Deus triuno no homem tripartido. Isso só foi possível por causa da sua morte. Porque ele viveu, ele teve um viver humano, e ele morreu e ressuscitou. Amém? Ele, irmãos, puxa, caramba, como um homem finito, Cristo na carne era limitado no tempo e espaço. Mas, irmãos, temos que entender que essa limitação era totalmente por causa dos interesses do Pai. Ele era limitado porque ele poderia fazer muitas coisas, mas ele não fez nada em seu próprio nome. Ele fazia em nome do Pai. Ele não fazia nada para a sua própria glória, mas buscava a glória daquele que o enviou. E não falava suas próprias palavras, mas a palavra do Pai. É ou não é? Então, esse nosso Senhor, em seu tempo de viver humano, nós temos muito que aprender com ele. Né? Ele, em seu viver humano, apesar de estar na carne, ele exalava a fragrância da ressurreição. Em todos os seus atos e palavras, ele exalava a fragrância da ressurreição. Ele com as suas virtudes humanas elevadas, né? Ele expressava os atributos divinos. Isso nós temos que aprender, né? Nós podemos fazer isso? Em nós mesmos não. Mas o Cristo ilimitado vive em nós. Com Ele nós podemos.
O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor é o Deus eterno, infinito, ilimitado. Mas ele viveu aqui na terra como homem, estando limitado na questão do tempo. Embora o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, como um homem sob perseguição, ele estava limitado em relação à sua atividade. Os irmãos se lembram que quando ele estava lá no jardim de Getsêmani e os soldados chegaram, os soldados sumos sacerdotes chegaram, Pedro pegou a espada e cortou a orelha, né? Porque o soldado é esperto, né? Queria cortar a cabeça, né? Ele desviou, né? O Senhor, ele estava sendo perseguido. Nós, irmãos, por muito menos que isso, a gente já quer vingança. O que o Senhor fez? Pedro, guarda a espada na bainha. Aí pegou lá a orelha do rapaz lá e curou. Né? Esse era o nosso Senhor Jesus em sua humanidade, né, exalando a fragrância da ressurreição. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Eu vou ler um versículo aqui em Mateus, capítulo 12. Olha só. Versículos 19 e 20. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas ruas a sua voz. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar justiça. Você sabe o que é a cana? Ele não vai esmagar a cana quebrada. A flauta, quando dá um som incerto, o que a pessoa faz? Ele joga fora. Mas o Senhor, ele não esmaga a flauta, a cana rachada. E nem apaga a torcida que fumega. O que é a torcida? É aquela peça de linho que está lá embebida no óleo e tem que dar luz. Então, quando nós estamos fumegantes, se eu vejo algum irmão fumegante, esse irmão é assim mesmo. Esse é o nosso julgamento. Mas o Senhor, ele não apaga a torcida que fumega. O que ele faz, irmãos? Ele corta o morrão e acrescenta óleo. Os irmãos veem como ele era em sua humanidade, como ele exalava uma fragrância que era ressurreição. Esse nosso Senhor, ele é maravilhoso. Nós devemos aprender muito com isso. Senhor Jesus. Eu vou pular um pouco aqui. A humanidade de Cristo, mediante a sua encarnação, tornou-se uma casca que ocultava a sua divindade, portanto, sua glória. Muito bem. Eu vou ler o número 1. Porque a glória da sua divindade estava oculta pela casca da sua humanidade, o Senhor Jesus foi pressionado e constrangido, desejando ser batizado com o batismo de sua morte para a liberação da glória de sua divindade. Por todo o tempo que ele esteve ali, sendo restringido, sendo limitado, o versículo de Lucas capítulo 12, irmãos, ele fala assim: tenho, porém, um batismo com que ser batizado, e como me angustio até que se realize. Por que ele se angustiava para esse batismo? Esse batismo não mais era do que a sua morte. Porque na sua morte, a casca da humanidade dele era rompida e a sua divindade, né? Aí ele foi glorificado. Não é maravilhoso?
Louvado seja o Senhor. Né? A glória, irmãos, estava oculta nessa casca. E hoje? Nós temos algum tipo de glória? Nós temos, mas a Bíblia fala o seguinte: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vocês serão manifestados também com Ele em glória. Amém? Cristo em vós, Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, o Cristo que está em nós é a esperança da glória. E o dia que nós passarmos ou formos arrebatados e fomos ressuscitados, agora, aquele Espírito que é o próprio Deus triuno, que está dentro de nós, ele vai ser, né? Ele vai ser visto por todos. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso é maravilhoso. Nós hoje não é tempo de buscarmos glória. Hoje é tempo de simplesmente desfrutarmos do Senhor, né? E aguardarmos pelo seu retorno. Amém? Louvado seja o Senhor. Quando essa glória for manifestada, que bênção será. O Senhor precisava passar pela morte física para que o seu ser divino, ilimitado e infinito, com sua vida divina, fosse liberado da sua carne. O Senhor Jesus caiu na terra, morreu, e essa morte o libertou da sua casca. Ó Senhor Jesus, quando ele foi libertado dessa morte, irmãos, tem uns versículos que eu gosto demais. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, falam o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando é que ele nos deu vida juntamente com Cristo? Quando Cristo, a casca da sua humanidade foi rompida ali, naquele momento na cruz, quando ele foi vivificado, nós também ganhamos vida. Aleluia mesmo. E mais, o versículo 6 fala assim: e juntamente com ele nos ressuscitou. Ora, então eu fui ressuscitado? Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, é ou não é? Louvado seja o Senhor. Nos ressuscitou. Então, quando ele morreu, ele liberou sua vida e nós vivemos junto com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. Ó Senhor Jesus. A Bíblia é maravilhosa, né, irmãos? Senhor Jesus. Ele caiu na terra e morreu para que o seu elemento divino, sua vida divina, fosse liberada de dentro da casca da sua humanidade. O Senhor Jesus, como um grão de trigo caindo na terra, perdeu sua vida da alma por meio da morte, a fim de liberar a sua vida divina. Amém. Os irmãos, por favor, leiam para mim, todos, esse item C. Em meio às situações que nos limitam e pressionam, podemos experimentar Cristo como um grão de trigo. Amém. Em meio às situações que nos limitam e pressionam, podemos experimentar Cristo como o grão de trigo. Será que, quando passamos por essas experiências, nós nos lembramos que o Senhor também passou e que nesse momento nós podemos desfrutar de Cristo ou podemos murmurar? Então, em meio a situações que nos limitam, irmãos, muitas vezes
Nós passamos por experiência de trigo. Quando nós passamos por experiência de trigo, nós devemos nos achegar ao Senhor e orar: Senhor, o Senhor não merecia e sofreu muito mais do que eu. Eu preciso tomar a vida do Senhor em seu viver humano, que Pedro fala, né, que ele, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando perseguido, né, não falava ameaças. Nós devemos então passar por essas experiências para também, né, sermos limitados e assim ganharmos mais do Senhor. Sempre que somos postos numa situação pela soberania do Senhor, na qual somos limitados, pressionados, podemos experimentar o Senhor como o trigo. Então, irmãos, nesse momento de sermos, de passarmos por esses momentos de ser limitado e pressionado, nós podemos experimentar Cristo encarnado, crucificado e sepultado. Quando contatarmos o Senhor em nossas circunstâncias limitadoras e restritivas, perceberemos que Ele é o Deus infinito, que se tornou um homem finito, e que há poder nele para suportar qualquer tipo de limitação. Aleluia! Filipenses 4,12 fala assim: sei estar humilhado, e sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter abundância como passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando nós estamos passando por limitações e restrições, lembremos-nos do que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o momento de nós desfrutarmos Cristo. Alguns versículos aqui que eu sempre cito, né? Isso aqui não dá a seguir a sinopse, né? Eu já passou a hora de ler o livro. Senhor Jesus, irmãos, é o seguinte, hein? Quem não tem, é obrigação comprar, hein? E leia, que é impressionante. O que Paulo fala, irmãos, a respeito de ser pressionado e ser limitado, né, para experimentar o Senhor como trigo. Eu vou ler de novo o número 2. Quando contatarmos o Senhor em nossas circunstâncias limitadoras e restritivas, perceberemos que Ele é o Deus infinito, que se tornou um homem finito e que há poder nele para suportar qualquer tipo de limitação. Aleluia. Colossenses 1:24, o apóstolo Paulo fala o seguinte: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Aqui alguém já se regozijou no seu sofrimento? E da minha parte completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, irmãos, quando nós passamos por algum tipo de sofrimento, em qualquer que seja esse tipo de sofrimento, nós devemos perceber: será, Toninho, que eu estou passando esse sofrimento porque o Senhor está me lapidando, ou foi porque eu pisei na bola e Ele está me corrigindo? Né? Então nós temos que prestar atenção a isso. Né? Pedro fala o seguinte, em 1 de Pedro 4, 12 e 13: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma estranha coisa estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então a questão é a seguinte:
Pedro nos dá esse alerta, né? Que quando passamos por tribulação, por prova, não é um fogo estranho, né? Não é coisa estranha que aconteça conosco, irmãos. O Senhor não nos quer ver sofrer, mas nós devemos estar preparados, porque o apóstolo Pedro falou, né? Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa estranha. Não é estranho, tem que ser normal, né? Que o Senhor, né, guarde o nosso coração. Cristo, como nossa vida está em nós como um grão de trigo, para viver a vida do encarnado, do limitado. Ó Senhor, Cristo é nossa vida. Precisamos orar dessa maneira, irmãos, todo dia. Ó Senhor, é a minha vida. Essa vida pode passar por sofrimento. Essa vida pode passar por fogo estranho, por fogo ardente, né? Aleluia. Se contatarmos o Senhor, o experimentarmos como grão de trigo, e nele estaremos contentes com a nossa situação. Eu vou ler os versículos de novo. Não digo isso por causa da necessidade, Filipenses 4:11. Pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aleluia. Irmãos, se nós estivermos em nós mesmos e com a nossa força quisermos passar por provações, pode esquecer, você já está derrotado, né? Nós não podemos nada, irmãos. Nós não podemos nada, né? Nós temos que, em nós mesmos, nós não conseguimos, né? Às vezes, irmãos, até para você vir a essa reunião, você passou por uma batalha, né? Passou por problemas, passou por problema durante o dia, mas, irmãos, não se esqueçam que o Espírito que habita em nós, o Cristo todo inclusivo, é aquele que passou pela morte, é aquele que passou por sofrimentos, restrições, limitações, para ser o viver do trigo, né? Louvado seja o Senhor. O número 5, irmãos, esse aqui é demais. Como trigo, Cristo é nossa vida, para nos tornar dispostos a ser limitados, dispostos a morrer, dispostos a ser enterrados, dispostos a não ser nada. Essa é a experiência de Cristo como o trigo. Gostaram? Então vamos ler comigo. Como o trigo, Cristo é a nossa vida para nos tornar dispostos a ser limitados, dispostos a morrer, dispostos a ser enterrados, dispostos a não ser nada. Essa é a experiência de Cristo como trigo. Quem aqui está disposto a não ser nada? Disposto a ser limitado, a morrer, ser enterrado. Essa é a experiência de Cristo como o trigo. Irmãos, esse morrer e ser enterrado não é literal. Os irmãos sabem, né? Quando nós passamos por provações, o apóstolo Paulo mesmo disse que chegou a ponto de se desesperar da própria vida. Então, nós passamos, essas situações são a que nos fazem nos achegar ao Senhor, né? Aleluia. João 12, 25, irmãos. Olha, eu vou ler o 24 também. Em verdade vos digo,
Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida da alma nesse mundo, aguardará para a vida eterna. Então aqui, irmãos, juntando os dois versículos, se você ama a sua vida da alma, você não morre. Certo? Mas se o grão de trigo, aquele hino que nós cantamos, ou acho que é o 639, né? Um hino fala, se morrer o grão de trigo, disse o Senhor. Né? Esse, quando ele morre, ele dá muito fruto. Resumindo, é isso. Eu não lembrei do hino. Né? 636. É que eu não decorei a estrofe. Que Amém. Se morrer, dá muito fruto. Disse o Salvador. Então, agora, se você ama a sua vida da alma, aí você a preserva. Você não quer amanhã cedo tem reunião. Mas eu acordei tão mal. Quando fala que acordou tão mal, na verdade é preguiça. Eu estou tão mal, eu acho que eu não vou conseguir ir para a reunião. Desse jeito não consegue. Aí, irmãos, você está preservando a sua alma de sofrer. Agora, se você não preserva a sua alma, você vai ganhá-la. Temos que fazer uma escolha, irmãos. Quem ama a sua vida da alma, perde-a. E quem odeia a sua vida da alma neste mundo, aguardará para a vida eterna. Aleluia. Muito bom. O Algarismo Romano 2 fala assim: enquanto o trigo significa o Cristo encarnado, crucificado e sepultado, a cevada significa o Cristo ressurreto. Por que a Bíblia, em Deuteronômio, fala terra de trigo e cevada? Percebe? Tem uma ligação, trigo e cevada. Depois, tem uma vírgula, divides. Figueiras e romeiras. Porque trigo e cevada sempre estão juntos. O trigo é a morte e a cevada é a ressurreição. Então, o trigo, eu vou ler para os irmãos Êxodo, capítulo 9. Versículos versículo 31. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Esse aqui foi na praga lá da chuva de pedras, certo? Lá no Egito. Então ele fala aqui que o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga. Ou seja, o primeiro que frutificava era a cevada. Por isso que ela é um tipo da ressurreição. Agora, porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, pois ainda não haviam nascido. Então o trigo vem depois. Certo? Mas por que soberanamente em Deuteronômio Moisés usa as palavras terra de trigo e cevada? Porque nós precisamos passar pela experiência do trigo para podermos desfrutar da cevada. Sem morte não há ressurreição. Então,
Louvado seja o Senhor. Enquanto o trigo significa o Cristo encarnado, crucificado e sepultado, a cevada significa o Cristo ressurreto. Na boa terra, a cevada amadurece mais cedo que qualquer outro grão. Portanto, ela é as primícias. 1 Coríntios 15, 20 fala assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Porque a cevada amadurece mais cedo, ela é as primícias da colheita, um tipo do Cristo ressurreto e ilimitado. Aleluia! Nós nos alegramos em aprender que Cristo é a cevada, o Cristo ressurreto em nós, e que Ele é capaz de enfrentar todas as situações. Nós só falamos de trigo, de sofrimento, de limitação, mas quando nós temos tudo isso, nós também temos a cevada. A cevada é a ressurreição. Sem a cevada, nós não podemos passar por sofrimentos que nós não suportamos. Vamos ver lá o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Filipenses 3, 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Então, em Filipenses 3:10, Paulo, ele coloca primeiramente a ressurreição, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Nós o conhecemos o poder da sua ressurreição, e assim, podemos também participar da comunhão dos seus sofrimentos, sendo conformado à sua morte. Irmãos, você não ama a Bíblia? Senhor Jesus, eu vou ler de novo esse versículo, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Certamente nós precisamos conhecer o poder da ressurreição. Se não conhecemos o poder da sua ressurreição, de maneira alguma nós podemos participar da comunhão dos seus sofrimentos. Ó Senhor Jesus, aleluia. Ele, irmãos, é o poder da ressurreição em nós. Amém? Nós nos alegramos em aprender que Cristo é a cevada, o Cristo ressurreto em nós, e que Ele é capaz de enfrentar todas as situações. Nós não podemos enfrentar nenhum tipo de situação, mas Ele pode suportar todos os tipos de situações. Ele é capaz de enfrentar todas as situações. Ou seja, o Cristo ressurreto. Amém? Então nós temos o Cristo ressurreto. Quando nós desfrutamos a sua ressurreição, não significa que nós não passamos por sofrimentos, mas a sua vida de ressurreição nos dá suporte para passarmos por sofrimentos, e passou, quando você olha para trás, é melhor ainda se a gente olha para trás e agradece ao Senhor. Pô, Senhor, eu passei por todo aquele sofrimento lá e o Senhor está mais forte em mim agora, né? Eu estou mais firme no Senhor. A cada sofrimento, a cada problema que nós passamos, nós devemos nos lembrar disso, né? Que nós enfrentamos aquelas situações por causa do Cristo ressurreto. Cristo, como as primícias da ressurreição, é o primogênito dentre os mortos, a fim de ser a cabeça do corpo. Uma vez que ele, a cabeça do corpo, foi ressuscitado,
nós, o corpo, também seremos ressuscitados. Aleluia. Ele, irmãos, é o poder da ressurreição em nós. Uma vez que ele foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados. O poder da ressurreição, que é Cristo, está hoje em nós. Amém? Como as primícias, Cristo se tornou o pão da vida. Portanto, os pães de cevada significam Cristo em ressurreição como alimento para nós. João 6,48, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Amém? Ele é o pão da vida. A letrinha A miúda fala assim: o número 5 significa responsabilidade. Isso indica que o Cristo ressurreto é capaz de assumir a responsabilidade. É interessante, né, irmãos? Porque eram 5 pães. 5 na Bíblia é o número da responsabilidade. Então, ao nos alimentar de Cristo como pães de cevada, nos tornamos um pão de cevada para alimentar os outros com o Cristo que experimentamos. Quando os discípulos estavam todos apavorados, né? Estavam preocupados, na verdade. Senhor, tem tanta gente. Onde a gente vai achar pão para dar para toda essa gente? Eu falei assim: dá-lhes vós mesmos de comer. Eu falei: Senhor, não bastaria 200 denários para cada um pegar o seu pedaço. Aí, bom, tem um jovem aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso que é para tanta gente? O senhor falou assim: era lugar que tinha muita relva, o senhor manda todo mundo sentar, em grupo de 50. Ele pegou o pão, orou e agradeceu e começou a partir o pão. E alimentou 5.000 só de homens, fora mulheres e crianças. Ainda sobraram 12 cestos cheios. Amém? Amém. Aleluia. Amém. O Evangelho de João, capítulo 6, 9. Eu já citei esse versículo, agora eu vou ler. Irmãos, eu vou ler os versículos, viu? Eu tenho tempo ainda. Capítulo 6. Depois disso, passou Jesus para o outro lado do mar, que é o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque viam os sinais que ele operava nos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que numerosa multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastariam, porque cada um recebesse um pouco. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei o povo reclinar-se. Ora, havia naquele lugar muita relva. Reclinaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam reclinados, também igualmente dos peixes, tanto quanto queriam. Amém. Aleluia. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Então, o Senhor, Ele
fez essa multiplicação. Agora, onde que nós entramos aqui, irmãos? Onde que nós entramos? Muitas vezes nós pensamos que para eu alimentar os irmãos, eu preciso ter 5.000 pães. Aí o irmão fala assim, irmãos, nem 5 eu tenho. Tá bom, não tem nem 5. Mas o pouco que você tem, ele é de cevada? Né? Então é o Cristo ressurreto. Então com esse pouco que você tem, você pode alimentar os irmãos. É ou não é? Os irmãos se lembram que quando aquele midianita teve um sonho, e ele falou assim, eu sonhei que tinha um pão de cevada. Irmãos, por que ele sonhou com pão de cevada? Vinha rodando e bateu na tenda do comandante e virou a tenda. O outro falou para ele assim, isso nada mais é do que a espada de Gideão. Né? Então, o pão de cevada, ele é comparado também à espada, ou seja, à palavra de Deus. Quando nós estamos em ressurreição, quando nós temos o pão de cevada, nós podemos alimentar os irmãos com a vida de ressurreição. E essa vida de ressurreição é a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. O trigo, eu vou só ler agora o finalzinho aqui. O trigo implica a encarnação, morte e sepultamento de Cristo. E seguindo isso, a cevada indica a sua ressurreição, o Cristo ressurreto. Por um lado, podemos experimentar o Jesus limitado, significado pelo trigo. Por outro, podemos experimentar o Cristo ilimitado, significado pela cevada. Em sua encarnação, Jesus foi extremamente limitado, mas em sua ressurreição ele é ilimitado. Enquanto o trigo é o vale da morte, a cevada é o monte da ressurreição. Aqui, para experimentar o trigo, o Jesus limitado, precisamos aplicar a cevada, o Cristo ilimitado. Seguimos o Jesus limitado no poder do Cristo ressurreto. Amém? Eu vou pedir para os irmãos lerem comigo os itens 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. Todo mundo. Não podemos satisfazer as nossas necessidades em nós mesmos, mas em nós um pão de cevada, uma porção do Cristo ressurreto ilimitado, satisfaz cada necessidade e pode até produzir um excedente. O Cristo ressurreto é o pão de cevada, nada pode impedi-lo ou limitá-lo. Se lembrarmos que Cristo é a cevada em nós, quando formos a uma reunião, poderemos aplicá-lo como a cevada para alimentar os outros por meio da nossa oração ou do nosso testemunho. Prestar atenção? Podemos alimentar os outros por meio da nossa oração ou do nosso testemunho. Então agora está na hora dos irmãos darem o seu testemunho.